Atire a primeira pedra quem nunca escutou a intro dessa música. É uma clássica, né? Todo mundo conhece, não é possível. Enfim, então, hoje nós vamos falar sobre música. Acho que eu já deixei bem claro. E como que ela é importante pra gente, né? E como é que a gente não consegue viver sem ela. Então, primeiro, eu vou começar falando de uma experiência pessoal. Como que eu aprendi a tocar violão. Por que eu comecei do nada assim, sei lá, sem motivo. Então, eu sempre gostei muito de violão. Eu toquei quando eu tinha uns 10 anos de idade. Só que eu parei e eu fiquei um tempão sem tocar. E meu violão ficou morrendo aqui em casa. E um belo dia, acho que foi na pandemia, inclusive, no final... Não, mais pro final da pandemia eu falei, vou aprender de novo. E aí eu fui tentando sozinha. Até que chegou o dia de uma festa de aniversário de um amigo meu. Teve ano passado. E aí eu conheci o primo dele, que é mais velho. E eu descobri que a profissão dele é terapeuta musical. Nunca tinha ouvido falar nessa profissão. Que é meio que ele usar música como forma de terapia. E eu achei muito louco. E ele tocava violão, entre outros instrumentos. Mas o que ele tocou lá foi violão, né? Aí eu falei, meu Deus, eu preciso tocar violão. Aí eu falei pra minha mãe, aí eu comecei a fazer aula de violão depois disso. Isso faz, acho que 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que eu comecei a aula. Mas tocar violão, eu toco há muito tempo, assim, mais ou menos, né? Agora eu parei porque a rotina de estudos tá bem consumindo meu tempo aqui. Mas eu continuo tocando violão, sem aula. Também acho que meu nível técnico já tá bom, assim. Eu consigo pegar uma música no YouTube e aprender ela, assim, sem a ajuda de ninguém. Outra coisa também, o meu professor de literatura do ano passado, ele é tipo meio que super dotado nessas coisas de instrumento. Ele tocava um instrumento que é meio que que você assopra e é meio que um mini teclado. Ele tocava sanfona, gaita e violão. E teve um dia que ele tocou gaita, esse mini teclado que assopra, e tocou violão e cantou ao mesmo tempo. Aí eu fiquei louca. Teve gente da minha sala que tava rindo. Mas eu não tava rindo, eu tava achando o máximo. Porque imagina a pessoa conseguir fazer isso ao mesmo tempo na frente de 50 alunos. Isso pra mim foi o ápice, assim. Gente, a música, ela é uma forma de expressão que você não consegue expressar de outra forma, tipo, a não ser com música. A melodia, a voz, o tom da voz, os instrumentos, como cada instrumento é tocado, tudo é pensado na forma que você quer expressar aquela coisa por meio da música. É uma coisa tão ampla e ao mesmo tempo objetiva, se você quiser, que você pode criar música que nunca vai chegar ao ponto de ter uma música igual à sua, porque é uma coisa muito diferenciada e ampla, assim. Todo mundo, eu acho que tem uma alma musical dentro de si, mas tem muita gente que só ignora mesmo e deixa pra lá essa coisa de tocar instrumento. Eu acho que todo mundo devia tocar um instrumento, porque além de ser um hobby, né, pra você passar tempo, pra você se preocupar com outras coisas sem ser família, amigos e trabalho, você também consegue expressar seus sentimentos sem falar, sem escrever, só tocando as cordas ali. Se você quiser compor também, eu não sou muito habilidosa pra isso não, mas tem gente que gosta muito também, ótimo, melhorou, né? Que aí você tá expressando genuinamente o que você tá sentindo, o que você quer realmente falar ali por meio da música. Então, gente, hoje eu não vim pra falar sobre existencialismo, igual eu faço em 99% dos vídeos. Eu vim mais falar sobre sociologia, que também é super interessante como filosofia, né? E eu vou falar de um cara, que o nome dele é Pierre Bourdieu. Muita gente já deve ter ouvido falar dele. Ele tem umas coisas ali sobre capitais. Só que não é tipo capital de dinheiro. É capital, tipo, coisas que têm valor que você tem, mas que não são especificamente dinheiro. Podem ser outras coisas também. A gente tem capital econômico, social, cultural e simbólico. Mas o que a gente vai focar aqui é o cultural, lógico, né? Porque é o que a música e a cultura estão inseridos ali. E a arte também, né, no geral. O que eu acho que
tem duas únicas coisas que o capital econômico não podem comprar. No caso, são o tempo e conhecimento. Tipo assim, você, logicamente, se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais oportunidades. Mas não é tipo assim, eu quero saber sobre qualquer coisa. Eu não vou lá e compro qualquer coisa e eu fico sabendo na hora. Não, é um processo. Igual qualquer outra pessoa que queira aprender, que às vezes não tem o mesmo capital econômico, vai passar pelo mesmo processo. Então, essas são as duas coisas que não tem como muito dinheiro pagar. E que, na minha opinião, são as coisas mais valiosas que a gente pode ter na vida. E, gente, o capital cultural é um dos mais importantes. Honestamente, é mais importante do que o econômico, né? Que muita gente considera o mais importante. Meu Deus, ele te dá autonomia intelectual. Isso é a coisa mais preciosa que a gente pode ter hoje em dia, principalmente nesses momentos de crise, tipo o que a gente tá tendo aqui no Brasil atualmente. Que é você pensar por si mesmo, ter senso crítico, não ser alienado ali, né? Pelas pessoas e pela mídia, pelo jornal, por qualquer coisa aí que você leia ou ouça que possa te afetar aí de alguma maneira. E as músicas têm um papel, tipo, imprescindível nessa autonomia intelectual. Tipo assim, quando eu vi Ainda Estou Aqui, eu creio que vocês conhecem esse filme, né, indicado ao Oscar aí. Ele meio que, tipo, me fez enxergar uma perspectiva que eu nunca tinha enxergado, tipo, de pessoas que perderam familiares durante a ditadura. E eu nunca tinha pensado desse jeito. E aí depois eu fui conhecer um pouco mais sobre as músicas que tiveram nessa época, a censura e tal, Construção, né, que eu acho que é a mais famosa dessa época, todo mundo conhece. É que, apesar de ela realmente criticar, tá quase explícita, as pessoas estavam tão sem noção naquela época que nem censuraram. Eu não tô falando que era pra censurar. O Departamento de Ordem Política e Social, que era o que censurava as coisas naquela época, eles deixaram Construção passar e, gente, se tornou, tipo, o maior hit da ditadura, né? Vamos dizer que realmente é uma música que deixa bem explícito. Não é explícito, mas é explícito porque, assim, todo mundo atualmente sabe o que a música significa. Mas na época, poucas pessoas conseguiam interpretar ela da maneira que a gente interpreta hoje. Então, gente, pra finalizar aqui, vou falar mais sobre a música que eu toquei no começo, que eu não lembro se eu falei o nome, é Sweet Child O' Mine. Então, o Axl Rose, no caso, que é o vocalista do Guns N' Roses, ele escreveu ela pra namorada dele da época. E aí, era só uma declaração de amor, praticamente, assim. Tipo, se você olhar a letra da música, é bem inocente, romântico. E é isso, gente. A música, ela serve pra você expressar coisas que, às vezes, você não consegue expressar em uma carta, falando pra pessoa, tipo, em gestos. É uma coisa muito além. Tipo, se você pegar o solo de Sweet Child O' Mine, é mais forte do que muito discurso e muita coisa do que se vê por aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Obrigada pela atenção. Tchau.